Queridos irmãos, a santa paz do Senhor a todos, em nome de Jesus. Queridos e amados irmãos, a santa paz do Senhor a todos. Nesta tarde, nos reunimos na presença de Deus mais uma vez para falar um pouquinho da palavra de Deus. Amém? Estarei falando nesta tarde sobre 5 orações poderosas da Bíblia. Orar, orações. A oração é uma bênção. Não há algo melhor na vida do crente quando ele ora. Quando ele sente a presença de Deus, quando ele sabe que Deus está ouvindo as suas orações. A primeira oração que eu quero falar com vocês nesta tarde é sobre a oração de Jabes, em 1 Crônicas 4:10. Quando Jabes ele recebe esse nome, a mãe dele coloca nele este nome porque ela tem ele através de muitas dores, através de muitas dificuldades, ela tem ele através de muitas dores, através de muita dificuldade. E então, ela decide colocar o nome dele de Jabes. E Jabes, no original, literalmente ele quer dizer filho da dor. Homem de dor. Então, literalmente, quando ela coloca esse nome no menino, ela acaba amaldiçoando o futuro desta criança. Quando ela coloca este nome neste menino. Uma boa tarde ao Antônio Brito, que está chegando aí. Ela coloca o nome nesta criança porque ela entende que este menino trouxe muitas dores para ela e ela faz uma oração. E quando esse menino vai crescendo, ele vai desenvolvendo, ele então tudo dá errado para ele. Nada funciona direito para esse garoto. Então ele decide fazer esta oração para que Deus possa quebrar toda a maldição que tinha na vida deste garoto. E ele então ora: Senhor, alarga as minhas fronteiras, amplia os meus horizontes, muda a minha situação. Edileuza Maria, uma boa tarde. A paz do Senhor. Então, se você sentir, Terezinha Ribeiro também, a paz do Senhor para a irmã Terezinha, seja bem-vinda, irmã Terezinha. Se você se sentir sem saber o que orar, não há o melhor guia para petições a Deus do que o próprio livro que ele mesmo escreveu.
a palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus. A palavra de Deus, a inerrante e poderosa palavra do Senhor. Então, se você ir à Bíblia, você vai encontrar diversas orações de grandes homens de Deus e de grandes mulheres de Deus também. Mas nesta tarde, Valdirene Silva, paz do Senhor, Valdirene, seja bem-vindo. Eu quero falar sobre essas 5 orações. As 5 orações poderosas da Bíblia. E eu coloquei a oração de Jabes como a primeira oração. A primeira oração. Porque a oração de Jabes é um grito de socorro. A oração de Jabes é um grito de misericórdia. É um grito de misericórdia a Deus. É como se Jabes estivesse falando: Deus, retire toda a maldição que minha mamãe colocou em mim. Ele cresceu debaixo daquele nome maléfico que a mãe tinha colocado nele, Jabes, menino de dor. Filho de muitas dores. E uma das coisas que eu aprendi durante a minha vida é: nós temos que abençoar nossos filhos. Independente do que aconteça, irmã Flávia Roberta, uma boa tarde, seja bem-vinda. Ela está dizendo aqui, pedindo oração para que Deus possa vir como a providência para quebrar espírito de bruxaria na vida dela. Alguém fez algum trabalho nas esquinas, ou no cemitério, na mata, na cachoeira, não sei de onde que eles fizeram. Porque quando ela fala bruxaria, é porque é coisa forte. Mas não tão forte como o nosso Deus. O nosso Deus tem poder para quebrar qualquer trabalho feito na cachoeira. O nosso Deus tem trabalho para quebrar tem poder para quebrar qualquer trabalho que é feito dentro de um cemitério, dentro de uma mata. Entendeu, irmã Flávia? Então, minha querida, estarei colocando o seu nome no nosso livro de oração. Quase todos os livros da Bíblia contêm uma súplica ou contêm um pedido. Quais todos eles contêm uma súplica ou contêm um pedido? Página após página da palavra de Deus nos leva para uma outra direção, para uma outra razão pela qual precisamos de um Salvador, de alguém que possa vir e nos socorrer de imediato. Entendeu? Abraão precisou que Deus mostrasse a ele o caminho. Jacó precisou que o anjo viesse e quebrasse da vida dele todo engano. A mulher samaritana precisou de um profeta para ir até o poço de Jacó e falar a ela o que ela deveria fazer
para alcançar a grande salvação. E a mesma coisa hoje, irmã Valdirene, a irmã Flávia Roberta também, o coração dela está clamando. O coração desta menina está clamando, está pedindo. Eu estou sendo atingida por um trabalho de feitiçaria e de bruxaria. Fizeram isso contra a minha pessoa, pastor. Mas eu digo, a nossa querida irmã Flávia, nós temos pessoas aqui na live que são pessoas de oração e vai estar orando pela irmã juntamente comigo. E esse poder vai ser quebrado em nome de Jesus. É uma súplica que está vindo do coração. A mesma súplica que Jabes, ele fez. Então, quando você se sentir que simplesmente não tem mais palavras, olha, escuta o que eu estou te falando. Você sentir que não tem mais palavras, volte-se primeiro à Bíblia, a palavra de Deus. Volte à palavra de Deus. E ela vai te mostrar o caminho a seguir. Aleluia. Eu poderia aqui agora citar centenas de orações, fazer uma lista. A oração de Noé, a oração de Abraão, a oração de Isaac, a oração de Davi, a oração de José, a oração de Salomão, a oração de Ana, a oração de Ruth. Mas olha, eu vou te dizer uma coisa. Mas eu selecionei somente 5 orações que são favoritas, que são minhas orações favoritas, para mostrar a vocês que existe maneiras de invocar o nosso grande Deus, várias maneiras, vários modelos de invocação ao nosso Deus. Se o Pai de Santo pode invocar os demônios, se a Mãe de Santo pode invocar a bruxaria, nós, como filhos de Deus, podemos invocar o nosso grande Deus, o nosso grande Cristo. Nós podemos invocar o Deus libertador, o Deus que opera milagre. E eu creio que nesta tarde a Flávia vai ser liberta. Esta tarde a Flávia vai ser liberta. Você vai ver o grande livramento que o Senhor vai operar na sua vida, minha querida irmã. Aleluia. A oração de Jabes está em Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10. Quando o autor de Crônicas, obedientemente, ele nos oferece uma lista dos descendentes de Judá. Ele não pode deixar. Ele não pode deixar de se conter. Bem no meio de todos esses nomes, ele chega a Jabes, o homem que ele quer que você note. O homem que ele quer que você veja bem. Ele quer que você note, que você veja este homem que está no meio daqueles tantos nomes.
É como se eu estivesse anotando aqui no meio desses nomes que estão aqui comentando na live. Eu posso notar o nome da Flávia, que é a primeira vez que a Flávia entra na nossa live. Eu tenho quase certeza. E bem no meio daqueles nomes chega o nome de Jabes, um homem de verdadeira honra. Ele era honrado. Se você já se sentiu que causou dor, ou se sempre quis acreditar que Deus pode fazer mais do que você pode pedir ou imaginar, esta oração é para você. Ela é para você, meu irmão. A oração de Jabes é para você que entende. É para você que entende que Deus pode fazer muito mais do que você pode pedir. Muito mais do que você pode imaginar. Jabes sabia disso. Jabes sabia que ele poderia pedir um pouco mais. Que ele poderia invocar o nome do Senhor mais um pouquinho. Eu já estou satisfeito com tudo que Deus tem dado para mim. Mas eu quero pedir um pouquinho mais. Você pode pedir, Valdirene Silva, mais um pouquinho. Você pode pedir o livramento para o seu filho. Pode pedir. Aleluia. Jabes sabia disso. E Jabes, ele invocou o Deus de Israel. Olha que oração que ele fez. Porque Jabes invocou o Deus de Israel dizendo, se me abençoares muito. Ele fala bastante. Ele fala muito. Muitíssimo. E meus termos ampliares. Olha bem. A tua mão for comigo. E fizeres que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o pedido que ele tinha feito. Deus concedeu o pedido que ele tinha feito. Isto é maravilhoso. Olha, gente, isto é maravilhoso. Eu me entusiasmo quando eu ouço isso. O meu coração enche de júbilo quando eu vejo uma coisa dessa. Olha, ele era uma pessoa simples. A Bíblia diz que ele era um homem de honra. Ele era um homem de honra. A primeira coisa ele diz, eu quero que tu me abençoes. Quem de vocês quer ser abençoado hoje? Obreiro Heloísio, você quer ser abençoado hoje? Quem de vocês quer ter um livramento hoje? Quem de vocês quer entregar na mão de Deus os seus problemas?
Zelir Quadra, a paz do Senhor, minha querida. Vamos estar orando para o Hélio Alves. Amém. Ele está fazendo uma cirurgia da clavícula agora. Vamos estar orando para ele. A Valdirene está pedindo oração para o Fernando, que ele trabalhava no mercado e foi mandado embora por justa causa. Pedindo para que Deus possa trabalhar na vida dele. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu estou vendo que todos vocês querem algo de Deus. Olha, a irmã Valdirene está falando que o filho dela teve o livramento de 2 cobras cascavel. Ela foi livre dessas cobras, né? E eu conheço o Carmo da Cachoeira, lá é um lugar que fica no interior mesmo de Minas. E a cidade lá, ela é cercada de matas, de gado. E lá tem muita cobra cascavel mesmo. Aquela região ali de Carmo da Cachoeira, Perdões, Santo Antônio do Amparo, Ribeirão Vermelho, Cristais, eu conheço aí tudo aí. Campo Belo, eu conheço a região e lá tem muitas cobras mesmo. Na época que eu pedi esmola, e eu era mendigo durante anos, e teve uma vez a gente foi dormir debaixo de uma ponte, na beira de um ribeirão, e quando acordamos de manhã tinha 2 cascavel dormindo com a gente. Estava dormindo, estava no meio do capim com a gente. É Deus é que guarda a gente mesmo, né, amados? Aleluia. E ele fala: tu me abençoes. Tu me abençoes bastante. Tu me abençoes muito. Você tem que fazer conhecida a sua oração diante de Deus. Deus quer que você ore direito. Deus quer que você peça direito. Existem pessoas, em vez de pedir um carro para Deus, eles pedem uma bicicleta. Em vez de pedir uma casa para Deus, eles pedem um kitnet. A irmã Netinha também, a serva de Jesus, ela está pedindo oração pelos irmãos Genesi, que precisa de uma cirurgia de transplante de córneas. E Oneida, que está numa casa de repouso. Olha só, gente, é muita gente precisando de oração. E estamos falando de oração hoje. Então Jabes, ele pede para que Deus abençoe ele na oração primeiro. Segundo, ele pede para que Deus alargue as fronteiras dele. Terceiro, ele pede que a mão de Deus esteja com ele. Para quê? Para livrá-lo de todo o mal. Ele estava: Deus, eu já fui muito afligido. Eu já fui muito maltratado. Esteja a sua mão comigo. E Deus lhe concedeu o pedido que ele tinha pedido. Esta é uma oração correta. A minha esposa, quando a gente tinha somente 2 anos de casado, a gente estava iniciando ainda o nosso casamento. Vida 2, a
A minha esposa então disse a Abraão: eu vou escrever uma carta para Deus. Ah, mas isso é ridículo, você vai escrever para Deus, ore a Deus e fale com Deus. Não. Deus, Ele trabalha através da sua fé. Não importa o que você possa fazer, não tem problema. Então a minha esposa, ela escreveu uma carta para Deus. E olha que ficou uma carta muito bonita. E nesta carta que ela escreveu para Deus, irmã Edivânia Silva, boa tarde, a paz do Senhor. Ela colocou tudo o que ela queria, tudo. Ela colocou tudo o que ela queria. Ela queria 3 filhos. Ela queria um bom trabalho para mim. Ela queria a nossa casa, a gente morava de aluguel. Ela pediu a Deus saúde para a família, ela pediu a Deus os móveis. Nós não tínhamos pouco móveis. Ela pediu tudo. E hoje ela está com essa carta toda amarelada. Entendeu, irmã Valdirena? E tudo que ela pediu hoje, você pode ver que Deus deu a nós tudo. Depois de 38 anos de casado, já estamos com 40, o Senhor cumpriu ponto por ponto da carta que ele escreveu para o Senhor. Então você deve sempre confiar em Deus. Eu quero dizer à irmã Valdirene que eu só tenho que ter gratidão a você, minha irmã. Porque você, irmã Valdirene, sempre orou pelo pastor Abraão. Então a oração de Jabes é tremenda. Porque Jabes, ele fala: eu quero alargamento das minhas fronteiras. Eu quero conquistas. Eu quero que tire esse nome de dor da minha vida. Eu quero que tu me abençoes. Eu quero a sua mão sobre mim. A sua mão sobre mim. A sua mão sobre mim. Aleluia. Há uma outra oração que eu amo. A oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso foi ensinada pelo nosso Rei, pelo seu Cristo e meu Cristo. Ela foi ensinada por ele, Márcia Soares. E esta oração é um verdadeiro clássico. Você encontra essa oração em quadros nas galerias do shopping. Você encontra essas orações na cabeceira da cama de quase todos os casais. Você encontra esta oração do Pai Nosso na entrada das casas, das mansões, do pequeno casebre, na beira da estrada. Você encontra esta oração. A oração do Pai Nosso, Sara Costa, está lá. Ela é um clássico. A maioria de vocês, eu creio que já fizeram esta oração. E eu sei que a maioria de vocês também provavelmente pode recitá-la agora de cor. Mas eu quero te dizer que há muito mais nesse modelo que Jesus nos deu. Há muito mais do que a recitação mecânica. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Sim,
Mecanicamente, todo mundo ora esta oração. Mas esta oração é um modelo. Esta é uma oração com poder real. É uma oração que tem um poder real nela. E nesta oração, Jesus diz que o reino de Deus está vindo. O reino de Deus está chegando. O reino de Deus está vindo. O reino de Deus está chegando. O reino de Deus está vindo. Aleluia. Esta oração também diz que a vontade de Deus está sendo feita. Não diga que Deus não está vendo as coisas que estão acontecendo com você. Simplesmente a vontade de Deus está sendo feita na vida de cada um de nós. Tudo que nós precisamos para o dia, precisamos para a noite. Tudo que nós precisamos é realmente cheio de energia e cheio de poder. Então vamos dar uma olhada no que Jesus ensina nesta oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aleluia! Ele está dizendo, Deus está no céu. E que o nome dele é santo. Por isso há uma necessidade de termos santidade e sermos santos em toda a nossa maneira de viver. Sede santos, porque eu sou santo. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Você só consegue ver o Senhor tendo santidade e amando o seu irmão. E seja feita a tua vontade. Temos que entender que não é nós que mandamos, é Ele que manda. A vontade dele vem em primeiro lugar, em primeiro plano. Primeiro é Ele, depois é nós. O tempo é dele, depois é nosso tempo. A gente precisa saber esperar. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade dele está sendo feita na terra. Há muitos terremotos no planeta, a vontade de Deus está sendo feita. Há muita fome no planeta, há muito ciclone, há muito tornado, há muito tufão, vulcões em erupção, muitas mortes, muita dor, muita tristeza. A vontade dele está sendo feita. Ele ainda tem tudo sob controle. A vontade dele está sendo feita na terra, está sendo feita no céu. Ninguém consegue destruir o céu.
Ninguém ainda entrou no céu a não ser Jesus Cristo. Lá no céu ele governa. Aqui na terra é ele que comanda. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. A avareza não é de Deus. Por isso que a Bíblia diz que os avarentos não vão herdar o reino de Deus. Porque a avareza vai de encontro a Deus e Deus odeia o avarento, odeia a avareza. Está me entendendo, Edivânia Silva? Está me entendendo, Rosivane Pereira? A avareza não pertence a Deus. Ele diz, vocês devem orar, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É por isso que Davi orava, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque Davi contentava com o pão do dia e não preocupava com o pão da manhã. O que importava era o pão de hoje. Ao amanhã o Senhor iria providenciar. E por que vocês se preocupam tanto com o pão de amanhã? Com o pão de depois de amanhã? Olha, no histórico de Deus não tem data de vencimento. O que Deus te mandar está valendo. Hoje, amanhã, depois da manhã. Oh, glória! E perdoa nossas dívidas. Oh, você tem todo o direito de dever os outros. Todos nós devemos alguma coisa. Você pode dever ao governo. Você pode dever às Casas Bahia. Você pode dever o banco. Você pode estar com o nome no SPC, no Serasa, ninguém tem nada a ver com isso. Você deve, todo mundo deve, o governo deve, o Estado deve, o seu vizinho deve, eu também devo. Eu preciso pagar a minha internet até o dia 15, eu não tenho um centavo ainda para pagar a minha internet, eu nem sei o que eu vou fazer. Então eu devo muito. Assim também você, eu sei que você deve. Então você deve pedir perdão a Deus, perdoa as minhas dívidas, Senhor. Perdoe as minhas dívidas. Jesus está falando na área terrena, na área material. Aqui não está falando dívida com Deus. Porque se você, para pagar uma dívida que você tem com Deus, é muito caro, você não consegue pagar. Eu não gosto quando eu ajudo alguém, eu ajudo uma pessoa, e aquela pessoa chega perto de mim e fala, Pastor Abrão, Deus te pague. Porque toda vez que uma pessoa te fala, Deus te pague, você está devendo mais um pouco a Deus. Deus te pague, você se torna devedor. Deus te pague, você está devendo mais um pouco. Deus te pague, você está devendo mais um pouco. Então não diga Deus te pague. Diga Deus te abençoe. Porque nós jamais iremos conseguir pagar a Deus.
Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Claro que nós devemos muita gente, mas também tem muita gente que deve a gente. Vocês me entenderam? Tem muita gente que deve a gente e a maioria das pessoas não costumam pagar a gente. E aí, como é que a gente faz? Mas só que a Bíblia está dizendo que assim como Deus perdoa nossas dívidas, nós também devemos perdoar aqueles que estão nos devendo. E muitos crentes não perdoam. Se você já deveu a algum crente, agora vocês não vão comentar mesmo, mas se você está devendo um crente, pague-o rápido. Porque alguns crentes são os piores cobradores que existem. São crentes, alguns. Eu não digo todos, claro. Uma vez eu vendi uma caixa de som para um querido irmão. Eu vendi para ele a caixa de som por R$250. E ele só me pagou 200, assim mesmo com muito custo. Eu cobrei ele 3 vezes. Depois de 3 vezes eu desisti de cobrar os outros R$100. Aí ele me pagou mais 50. E ele ficou me devendo 50. E já vai para 4 anos que ele ficou me devendo 50. Mas isso tudo conta na vida do crente. A Bíblia diz: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o seu amor em Cristo Jesus. Paulo fala sobre isso. Alguém te deve? Eu não sei quem está me assistindo, porque só está mostrando 2 pessoas, então eu não vou poder nem falar o nome. Valdirene Silva, será que é a Valdirene? Tem alguém te devendo? Parece que o Antônio Brito trabalha com oficina mecânica. Tem alguém te devendo, irmão Antônio Brito? Alguém de vocês teriam coragem de perdoar uma dívida hoje para algum irmão, para alguém? Seja honesto, você teria coragem de perdoar? Porque a oração do Pai Nosso fala desta forma: perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Na oração que Jesus fez aqui, parece que dá para entender que Ele só vai perdoar as nossas dívidas se a gente perdoar os nossos devedores. E eu perdoei o amado irmão que ficou me devendo R$50. Eu disse: ele fique como oferta para a igreja. Mas eu já vi caso de irmão brigar com outro, chamar a polícia por causa de R$50. Eu já vi. E os maiores escândalos que acontecem na obra de Deus hoje em dia é por causa de dinheiro, é por causa de finanças. Irmãos processando o ministério porque querem pegar o dízimo de volta. E por aí vai. Então, se você não sabe perdoar o seu devedor,
Você não deve nem orar a oração do Pai Nosso. Não ore a oração do Pai Nosso. É por isso que Jesus, ele encerra a oração dizendo: não nos deixe cair em tentação, porque isso nos leva a cair em tentação. E isso também nos leva a cair no mal. Depois ele termina com a frase: não deixes a gente cair em tentação, mas livra-nos do mal. Satanás é astuto. E uma das áreas que o diabo mais trabalha dentro da igreja é na área das finanças, Márcia Soares. A área das finanças é a área que o diabo mais trabalha. A terceira oração que eu vejo aqui é a oração de Jonas. Quando Jonas orou, Jonas ele ora pela salvação. Mas ele, Dorival Bezerra, seja bem-vindo, meu querido. Ele ora pela própria salvação, mas ele esquece da salvação dos moradores de Nínive. Nós nunca... Eu creio que nós nunca vamos ser engolidos por um grande peixe, por uma baleia. Mas ainda podemos experimentar a vergonha e o arrependimento que Jonas sentiu depois que fugiu de Deus. Imagina a vergonha que Jonas sentiu quando ele foge de Deus, desobedecendo uma ordem expressa do Criador. Você quer ser pregador, você vai ter que pagar o preço. Tem um pregador aí no YouTube, um pastor da igreja Aliança do Calvário. Ele está sofrendo demais porque ele sempre pregou a verdade. E ele considerou que o que ele estava pregando era pecado. Porque ele pregava duro, com veemência. E a igreja e algumas lideranças da igreja conseguiu colocar no coração dele, na mente dele assim: você está sendo duro demais, e isto é pecado. Mas só que ele sempre pregava a verdade. Você sabe de quem eu estou falando? Eu não vou citar o nome dele aqui. E ele está afastado do ministério, ela vai para 5 meses, e só agora ficamos sabendo. Foi a mesma coisa que Deus pediu para Jonas. Vá a Nínive e clama contra o pecado daquela cidade. Mas ele pegou uma passagem para Tarsis e fugiu dentro de um barco. Ele foge da presença de Deus. A súplica do profeta ao Pai fornece um andaime pungente para nossas próprias orações de arrependimento. As maiores orações que eu vejo hoje nas igrejas onde eu prego é orações de petições. Orações de pedintes. Estamos sempre pedindo algo para Deus. Quando colocamos o joelho no chão, colocamos sempre para pedir, 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 pedir.
É muito difícil você ouvir uma oração de agradecimento. As pessoas agradecendo. Quase todos que entrou aqui hoje na live pediram algo para Deus. Não pediu? Eu mesmo estou pedindo algo grande para Deus hoje. Eu vou passar por uma cirurgia domingo e eu estou pedindo ajuda de Deus para suportar mais uma cirurgia. Mas é muito pouco você ver as pessoas fazendo uma oração de arrependimento. É muito difícil você ver uma pessoa se arrependendo. Aí você diz, mas pastor, eu nunca peco, eu sempre estou em casa, eu não peco, eu não cometo deslize, eu não ofendo ninguém. Mas se você fazer um exame durante o dia, como foi o seu dia hoje, quando você se levantou? E você vai ver que você mentiu, você vai ver que você fez fofoca, você vai ouvir que você esqueceu de orar pelo alimento, você vai ver que você ficou irado, ficou nervoso, soltou algum palavrão. Então, quando você for a Deus para orar, faça uma oração primeiramente de agradecimento. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus pela vida. Agradeça a Deus por mais um dia. Agradeça a Deus por tudo que você pode agradecer. Depois você faça uma oração de arrependimento. E depois da oração de arrependimento, você pode fazer uma outra oração de confissão. Oração de confissão, oração de arrependimento é quase a mesma coisa. Uma oração de adoração, uma oração de gratidão. E aí você vai com a oração de petição. A oração de gratidão, você faz ela alegre, feliz. A oração de agradecimento, você faz ela agradecendo, feliz, sorrindo, se alegrando diante de Deus. Mas a oração de confissão, de arrependimento, você deva fazer ela chorando ou em quebrantamento. Em quebrantamento. Aí quando você for orar com oração de petição, você já fez tudo que você deveria ter feito. Agora você vai pedir a Deus para que você possa melhorar mais um pouco. A oração de petição tem que ser uma oração humilde, uma oração honesta. Tem que ser uma oração em forma de súplica. Está entendendo? Jonas fez uma oração de arrependimento. Ele suplicou o favor de Deus. Ele agora estava com toda humildade. Eu vou fazer a mesma oração de Jonas para você, lendo a palavra. E eu encerro a live. Ainda faltou duas orações. A oração de Davi
É a oração de louvor de Ana. Essas duas eu vou deixar para amanhã. Mas vamos para a oração do profeta Jonas. Na minha angústia, clamei ao Senhor. E Ele me respondeu, graças a Deus. E Ele me respondeu, do ventre do inferno gritei. Olha, e tu ouviste. Não importa onde você esteja, se você orar assim, Ele vai te ouvir. Tu ouvistes a minha voz, o meu grito, porque tu me lançaste no profundo no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas das tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Algas, aquela planta que fica sobre as águas. Essas algas que enrolaram na cabeça de Jonas são algas que estavam dentro do ventre do grande peixe. Entenderam? Essas algas que enrolaram na cabeça de Jonas são algas que estavam dentro do ventre do peixe. Porque no mar não tem algas. Mas o peixe vai para a margem, ele vai, o grande peixe, ele vai para aqueles lugares onde as águas são mais tranquilas. E eu acho meio estranho aqui a linguagem das algas, porque algas são de águas doces e a água do mar é salgada. Mas a palavra diz, as águas enrolaram na minha cabeça. E eu desci até os fundamentos dos montes. A terra me encerrou para sempre com seus ferrolhos. Mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor, meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor. É sempre assim, nós só lembramos do Senhor quando estamos desfalecendo. Lembrei-me do Senhor, quer dizer que Jonas, ele tinha esquecido de Deus. Amados, não podemos ser assim. Não podemos. E entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Os que a observam, as falsas vaidades deixam a sua misericórdia. Vaidades. Às vezes esquecemos de Deus por causa de coisas banais, por causa de uma casa melhor, por causa de uma televisão, por causa de um programa de televisão, por causa do trabalho, por causa da briga com o irmão, porque eu não gosto do pastor, eu vou embora da igreja e por aí vai.
Eles observam as falsas vaidades e deixam a sua misericórdia por vaidade. Aí Jonas diz, mas eu vou oferecer o sacrifício com a voz do agradecimento. Olha bem. Eu vou oferecer sacrifício com a voz do agradecimento. Mais uma vez eu digo aos irmãos, seja grato a Deus. Seja grato. O que votei e pagarei, do Senhor vem a salvação. Amém. Esse negócio de voto aqui é sério. Teve uma irmã, ela estava para receber um benefício do INSS e há muitos anos que ela estava esperando e ela então pede a gente para orar por ela e orar pelo documento para ver se ela recebe o dinheiro. E nós oramos. E Deus usou de misericórdia e passou 15 dias, ela recebeu o benefício, os retroativos, a bênção. E ela voltou um voto. Eu estava ainda começando o meu ministério, não estava passando uma situação financeira boa, eu estava passando por muita luta. Eu sei que ninguém é obrigado a ajudar ninguém, mas ela fez o voto, e o voto que ela fez foi com Deus. E falou, pastor, eu faço um voto com Deus, Deus liberando esse benefício, eu vou ajudá-lo. Eu vou tirar aqui uma oferta alçada para abençoar o teu ministério. Eu só sei que aquela irmã, ela sumiu, ela acabou mudando da cidade. Ela mudou para outro lugar, para outra cidade. Nunca mais eu vi a irmã. Nunca mais eu vi a irmã. Aí depois que passou um tempo, uns 2 anos mais ou menos, eu tive notícia dela que ela estava muito doente. Ela prosperou, mas ela acabou ficando muito doente e ela ligou para nós. Ainda era a época daqueles telefones orelhões e tinha um telefone ao lado de casa. E o telefone estava tocando, porque eu tinha falado com ela para ligar no telefone público da rua, que eu não tinha telefone na época. E ela falou, pastor, eu não estou bem, estou muito doente, o médico disse que não há salvação para mim, que eu vou morrer. Vem orar por mim. Aí eu falei com a minha esposa, vamos lá visitá-la, vamos orar por ela. Ela precisa da oração da gente. Eu a encontrei. E nós oramos, clamamos a Deus. E aí depois ela falou com a gente sobre a questão do voto que ela tinha feito. Eu falei, irmã, esquenta a cabeça não preocupe com isso. Deus acabou cuidando de nós, nos socorreu, e outro irmão nos socorreu, outros irmãos nos socorreram, estenderam a mão para nós. Importante que a irmã recebeu e que a irmã está bem na sua casa financeiramente. E ela falou, mas pastor, eu tenho quase certeza que eu estou nessa situação porque eu não obedeci, não cumpri o voto. Eu falei, não, tira isso da sua cabeça, não existe isso. Mas lá no fundo do coração, ela sabia que eu estava querendo confortá-la e não feri-la ainda mais. Mas o interessante é que
que eu peguei aquela experiência para mim. Quando você fizer um voto, você precisa cumpri-lo. Entenderam? E eu tinha aqui uma irmã que eu contava com ela todo mês. Ela me mandava 50% do valor da minha internet, que eu pago todo mês. Todo mês eu pago 260 reais de internet eu pago todo mês. E se eu não pagar o valor dessa internet, eu não terei qualidade. A imagem não vai ficar boa, o som não fica bom, tem que ter internet boa para transmitir e para fazer live. Microfone bom, computador bom também. E ela me ajudava. E de repente, do nada, a irmã nunca mais entrou em contato com a gente para orar por ela. Ela não comunicou, não falou nada. Mas eu lembro de Jonas. Jonas orou votando voto. Não ore votando voto se não dá para você cumprir, amados. Faça oração, mas tira o voto fora. Igual agora, eu vou colocar aqui o meu CPF, que é, se caso o amado irmão puder me ajudar, como oferta de amor, missionário, para me ajudar a pagar a internet, amém. Se você não tem condições, não vote. Não prometa algo que você não pode cumprir. Porque isso é muito perigoso. Estamos tratando de Deus. E Deus ama. Entendeu, João Lucas? Seja bem-vindo, João Lucas. Deus ama aquele que tem fidelidade e ama aquele que não ajuda porque ele não tem condições. Entendeu? Mas se você tem condições e você faz um voto e você não colabora, não brinque com as coisas de Deus. E Jonas, quando ele votou, ele agradeceu a Deus, ele retorna, e quando ele chega em Nínive, ele prega a palavra com poder, e a cidade toda se converte. Aleluia. Amanhã eu volto com as orações da Bíblia, tá bom? Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.